Bem-vindo ao Literato, o podcast que vai ajudá-lo a entender como são as provas de literatura na FUVEST e como se preparar para elas. Olá, bem-vindos a mais um episódio de nosso podcast Literato. Antes de conversarmos sobre a Crônica de Veríssimo, eu acho interessante retomar algumas coisas que já conversamos e acrescentar outras que ainda não comentei. Ler é um trabalho que pode gerar muitas coisas: prazer, incômodo, sabedoria, tédio. Por ser trabalho, é importante certa insistência e estímulo para que o hábito de leitura seja realmente incorporado. O hábito de leitura ele é muito poderoso porque ele gera muitas coisas, ainda que a gente não consiga perceber imediatamente os resultados do poder da leitura. Inclusive, um dos resultados positivos é justamente a realização de uma boa prova, tanto na parte de língua portuguesa, mas na prova como um todo, porque exige muita interpretação e a leitura pode ajudar muito com isso. Inclusive, algumas das reflexões que conversamos no episódio anterior sobre literatura, elas costumam cair diretamente nas questões da FUVEST, porque é muito importante entender qual é o papel e qual é o lugar da literatura em nossas vidas, assim como a maneira que a literatura e as artes, de um modo geral, podem nos ajudar a compreender nossa sociedade e nossa relação com o mundo. O principal motivo de eu ter recomendado a leitura da Crônica do Veríssimo foi justamente para fazer um convite à leitura indo para além da visão de uma obrigação. Um grande estímulo de como ler pode ser maravilhoso e pode expandir muito nossos horizontes, sem perder o compromisso com o que é de fato exigido pelo vestibular. Dito isso, vamos conversar mais especificamente sobre a crônica Homenzinho Verde. Essa crônica está no livro A Versão dos Afogados, 347 crônicas datadas. É interessante pensar um pouco no que pode indicar as palavras crônicas datadas. As crônicas de Veríssimo foram escritas no Jornal do Brasil entre dezembro de 1994 e setembro de 1997. Ou seja, são textos que possuem uma data e dialogam com acontecimentos que estavam mais sobressalentes entre as pessoas da época. Tanto que um dos assuntos recorrentes de crônicas do Veríssimo, desse livro em específico, é sobre o governo do presidente da época, que é o Fernando Henrique Cardoso, constantemente chamado por ele como FH. No entanto, apesar de serem textos literalmente datados, pois foram publicados em jornal acerca de temas em destaque na época, há diversos elementos que fazem com que ainda haja grande relevância para lê-los nos dias atuais. Tanto porque muitas das críticas feitas aos governantes da época ainda se aplicam atualmente, quanto também pelo modo que o Veríssimo trabalhou a linguagem, fazendo com que suas crônicas tivessem uma dimensão muito além da comunicação informativa do dia a dia, que é tão comum nos textos jornalísticos. O título Homenzinho Verde já gera bastante curiosidade sobre qual assunto tratado no texto. A primeira parte da crônica não ajuda em nada a resolver por qual motivo esse título foi escolhido. O narrador começa apresentando uma situação aparentemente bem banal, quase uma brincadeira sem importância com alguns nomes, ao ilustrar o problema de uma moeda, que é o dinheiro, chamado real, como sendo equivalente a pessoas que possuem nomes que têm um significado que pode indicar comportamentos sociais que elas poderiam ter, os comportamentos que a gente poderia esperar dessas pessoas. Por exemplo, uma mulher chamada Virtude, esperando que ela sempre seja virtuosa, ou um homem chamado Intrépido, esperando que ele seja sempre corajoso, tal como significa seu nome. O mesmo ocorre quando ele diz que ninguém espera que as cândidas sejam sempre puras ou os plácidos nunca briguem. Esse começo da crônica parte de algo mais banal, como o nome indicando expectativa do comportamento da pessoa, para algo mais político e mais social, como uma moeda cujo nome real não serve para suprir a real necessidade do povo que depende do salário mínimo. O que em primeiro momento é anunciado como uma notícia engraçada, logo é apresentado como uma das tantas perversidades brasileiras, que é uma moeda chamada real, que não é suficiente para suprir as necessidades reais da população mais pobre, uma vez que, como é dito na crônica, um aumento real do salário mínimo quebraria prefeituras, governos estaduais e previdência. Isto é, vivemos num país cuja integridade institucional depende de a maioria da sua população não ganhar o suficiente para viver nele.
A segunda parte da crônica aparenta não ter relação alguma com o que foi dito na primeira, mas pelo menos o mistério do título começa a fazer sentido, uma vez que o assunto é sobre extraterrestres. Novamente, em um tom aparentemente descompromissado e até descontraído, o narrador fala de como as descobertas sobre Marte nos afastaram um pouco da imaginação. Afinal de contas, a gente já não imagina a vinda do homenzinho verde na Terra. Novamente, é um assunto que parece que não vai para lugar algum. E nesse ponto, o narrador nos coloca diante de uma hipótese que eu acho divertidíssima. Ele nos convida a imaginar o que o homenzinho verde pensaria sobre o Brasil caso viesse para cá. O autor anuncia que o extraterrestre veria o óbvio, um país muito rico, porém com sua riqueza mais distribuída. E até acharia que o debate central seria em como essa riqueza poderia ser melhor distribuída, assim como é dito no trecho a seguir. Qualquer homenzinho verde sacaria de cara que o problema do Brasil é que o que é produzido pela sua economia, uma das 10 maiores do planeta, lhe diriam orgulhosamente, não passa para o país, não chega ao posto de saúde, à estrada, à escola, ao salário. O homenzinho imaginaria que a grande discussão no país seria como aumentar a porosidade, a permeabilidade, a capilaridade ou sei lá que idade dessa terra árida. Porém, ele ouviria justamente o contrário. O debate central é sobre como deixar as coisas mais baratas para as empresas para explorarem com mais lucro o povo. Outra percepção do homenzinho verde é de que a administração do país só não desmorona porque consegue manter o preço do trabalho muito baixo, que as pessoas mal conseguem viver com esse preço. Vendo tal estranheza, o homenzinho apavora-se e deseja ir embora. Apesar da segunda parte não comentar sobre a moeda real, que não supre as reais necessidades da população, é possível fazer uma relação entre as duas partes da crônica, uma vez que até os homenzinhos verdes seriam capazes de perceber o absurdo que é a desigualdade social no Brasil, apesar de toda a riqueza produzida. A crônica de Veríssimo apresenta uma forte crítica ao governo por não resolver as questões da desigualdade brasileira, apesar de ser tão óbvia. O homenzinho verde se torna quem vê o comum e o banal. Assim como a arte, o homenzinho verde nos convida a perceber o óbvio, que de tão óbvio, por vezes chega a ficar invisibilizado. Assim como a arte, ele nos faz perceber melhor o que é importante, apesar de não nos saltar aos olhos com tanta força em nosso dia a dia corrido. Levando em conta que o estranhamento que o homenzinho verde tem ao chegar ao Brasil é semelhante ao que as obras de arte, entre elas a literatura, podem nos causar, eu proponho que a gente faça o mesmo jogo de imaginação. Quais outras coisas vocês acham que os extraterrestres estranhariam ao chegar no planeta Terra, no Brasil, em São Paulo ou em sua casa? O que vocês acham que eles achariam ruim? E o que vocês acham que eles gostariam de ver? Então, para fechar esse episódio, novamente leremos outro texto literário, dessa vez um conto de Conceição Evaristo chamado Aioluá, a Alegria de Nosso Povo. Mais uma vez, recomendo que, se possível, acompanhe a leitura através do texto que é possível encontrar no link das descrições. Além de levar em conta todas as coisas que conversamos, a pergunta provocadora para a leitura desse conto é: de que forma é possível perceber a presença do governo em Aioluá, a Alegria de Nosso Povo? Boa leitura e até o próximo episódio. Aioluá, a Alegria do Nosso Povo, Conceição Evaristo. Quando a menina Aioluá, a Alegria do Nosso Povo, nasceu, foi em boa hora para todos. Há muito que em nossa vida tudo pitimbava. Os nossos guias passavam como um café sambango, ralo, frio e sem gosto. Cada dia era sem quê nem porquê. E nós ali amolecidos, sem sustância alguma para aprumar o nosso corpo. Repito, tudo era uma pitimba só. Escassez de tudo. Até a natureza minguava e nos confundia. Ora aparecia um sol desensolarado e que mais se assemelhava a uma bola murcha lá na nascente. Um frio interior nos possuía então, e nós mal enfrentávamos o dia sob a nula ação da estrela desfeita. Ora gotejava uma chuva de pinguitos tão ralos e escassos que mal molhava as pontas dos nossos dedos. Então, deu de faltar tudo: mãos para o trabalho, alimentos, água, matéria para os nossos pensamentos e sonhos, palavras para as nossas bocas, cantos para as nossas vozes, movimento, dança, desejos para os nossos corpos. Os mais velhos, acumulados de tanto sofrimento, olhavam para trás e do passado nada reconheciam no presente. Suas lutas, seu fazer e saber, tudo parecia ter se perdido no tempo.
O que fizeram então? Deram de clamar pela morte, e a todo instante eles partiam. E com a tristeza da falta de lugar em um mundo em que eles não se reconheciam e nem reconheciam mais, muitos se foram. Dentre eles, me lembro do vô Moyô, o que trazia boa saúde, Gikyo Masud, o afortunado, o velho Abede, o homem abençoado, e outros e outros. Todos estavam enfraquecidos e esquecidos da força que traziam no significado de seus próprios nomes. As velhas mulheres também. Elas, que sempre inventavam formas de enfrentar e vencer a dor, não acreditavam mais na eficácia delas próprias. Como os homens, deslembravam a potência que se achava resguardada a partir de suas denominações, e pediam veementemente à vida que esquecesse delas e que as deixasse partir. Foi com esse estado de ânimo que muitas delas empreenderam a derradeira viagem. Vovó Amina, a pacífica, tia Cele, a mulher forte como um elefante, mãe Assantawa, a mulher de guerra, a guerreira, e ainda Malika, a rainha. Com a ida de nossos mais velhos, ficamos mais desamparados ainda. E o que dizer para os nossos jovens, a não ser as nossas tristezas? E até eles, os moços, começaram a se encafuar dentro deles mesmos, a se tornarem infelizes. Puseram-se a matar uns aos outros e a tentarem contra a própria vida, bebendo líquidos maléficos ou aspirando um tipo de areia fininha que em poucos dias acumulava e endurecia dentro de seus pulmões. Ou então, se deixavam morrer aos poucos, cada dia um pouquinho, descrentes que pudesse existir outra vida senão aquela para viverem. As mães, dias e noites, choravam no centro do povoado. A visão dos corpos jovens dilacerados era a paisagem maior e corriqueira diante de nossos olhos. O milagre da vida deixou de acontecer também. Nenhuma criança nascia e sem a chegada dos pequenos, tudo piorou. As velhas parteiras do povoado, cansadas de esperar por novos nascimentos, sem função, haviam desistido igualmente de viver. Tinham percebido, na escassez dos partos, que suas mãos não tinham mais a serventia de aparar a vida. Nenhuma família mais festejava a esperança que nascia no surgimento da prole. As crianças foram esquecidas, ficando longe do coração dos grandes. E os pequenos, os que já existiam, como Manguissa, a doce, Kise, a que veio para ficar, Zola, a produtiva, Nhame, o criador, Lutalo, o guerreiro, Buerani, o bem-vindo, e os bem novinhos, alguns sem palavras ainda na boca, só faziam chorar. Pranto em vão, já que os pais, entregues às próprias tristezas, desprezavam as de seus rebentos. O nosso povoado infértil morria à míngua e mais a nossa vida passou a desesperançar. À noite, quando reuníamos em volta de uma fogueira, mais de cinza do que de fogo, a combustão maior vinha de nossos lamentos. Em uma dessas noites, Guimá Cambúzia fala de um estado tal de banzo, como se a dor nunca mais fosse se apartar de nós. Uma mulher, a mais jovem da desfalcada roda, trouxe uma boa fala. Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança, dom que Bamidele trazia no sentido de seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular de nosso tempo. Lá estava mais uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. Ficamos plenos de esperança, mas não cegos diante de todas as nossas dificuldades. Sabíamos que tínhamos várias questões a enfrentar. A maior era a nossa dificuldade interior de acreditar novamente no valor da vida, mas sempre inventamos a nossa sobrevivência. Entre nós, ainda estava a experiente Omolara, a que havia nascido no tempo certo. Parteira que repetia com sucesso a história de seu próprio nascimento, Omolara havia se recusado a se deixar morrer. E no momento exato em que a vida milagrou no ventre de Bamidele, Omolara, aquela que tinha o dom de fazer vir as pessoas ao mundo, a conhecedora de todo o ritual do nascimento, acolheu a criança de Bamidele, uma menina que buscava caminho em meio à correnteza das águas íntimas de sua mãe. E todas nós sentimos, no instante que a Ioluá nascia, todas nós sentíamos algo se contorcer em nossos ventres, os homens também. Ninguém se assustou. Sabíamos que estávamos parindo em nós mesmos uma nova vida. E foi bonito o primeiro choro daquela que veio para trazer alegria para o nosso povo. O seu inicial grito, comprovando que nascia viva, acordou todos nós. E a partir daí, tudo mudou. Tomamos novamente a vida com as nossas mãos.
A Ioluá, alegria de nosso povo, continua entre nós. Ela veio não com a promessa da salvação, mas também não veio para morrer na cruz. Não digo que esse mundo desconcertado já se consertou, mas a Ioluá, alegria de nosso povo, e sua mãe, Bamidele, a esperança, continuam fermentando o pão nosso de cada dia. E quando a dor vem encostar-se a nós, enquanto um olho chora, o outro espia o tempo, procurando a solução.